última estação. Graças a Deus. Depende da nossa estação, não vai terminar no sepulcro, né? Na ressurreição, né? Na ressurreição. Bom, agora vamos para a nossa última parada, que é a catequese mistagógica. É importante a compreensão do que nós fizemos hoje pela manhã. Iniciação, a vida cristã, o que, como, o que. À tarde nós nos concentramos na catequese querigmática, e aí fomos ver as características, os objetivos, as metas, porque a iniciação e porque uma catequese querigmática, porque parte de Jesus tendo o céu. E agora vamos para a catequese mistagógica. É uma das ações da catequese que eu acho mais bela e precisamos compreender bem. Então vamos tentar compreender isso da seguinte forma. Vamos lá. O que é catequese mistagógica? Nós já fizemos hoje à tarde esse caminho, e começa tudo de novo. Recorda? Porque depois a água é diferente, essa agora. Não é mais. Vem as indicações. No terceiro momento, exemplos. Quarto momento, resultados. Pretendo fazer isso em 1 hora. Para a gente terminar um pouquinho antes das 5, para ter vocês conversar. Precisa de uma foto juntos também, né? Depois do dia. Precisa fazer outra foto. Precisa, tá vendo? 4 pontos. Tudo bem até aqui? Ok, deu tempo? Então vamos começar falando do que é catequese mistagógica, porque é muito importante. Agora, já entendemos o que é iniciação, entendemos que são 4 tempos: querigma, catequimenato, purificação e mistagogia. Aí a gente viu que deu um salto do querigma na mistagogia, falou catequimenato, purificação, pode ser em outro momento. Mas para dizer assim, o que é catequese mistagógica? Sempre pegando a raiz das palavras. Misto significa mistério, o oculto. Você vê que não é segredo, tá bom? A tradução aí é mistério. É aquilo que está oculto, não é segredo. Tá vendo? Fiquemos bem claro isso. A segunda parte da palavra mistagogia, agaguem, significa guiar, conduzir para dentro do. Então, o que é uma catequese mistagógica? É aquilo que tem, significa mistério, mas é aquilo que vai se conduzindo para o mistério. Agora, como é que nós vamos, como catequistas, ajudar nossas crianças, jovens, adultos, conduzi-los para dentro do mistério? O padre, quando termina da consagração, se ajoelha, levanta-se e diz o quê? Eis o Mistério. O que significa mistério? Então vamos lá. Eu começo com a explicação da nuvem. Lembra que hoje pela manhã eu toquei nesse assunto? Que é para despertar, para ninguém ir do almoço para casa e não voltar. Ele fica despertando. Eu brincando. Mas o que é o mistério? O mistério nada melhor do que explicar pela nuvem. A nuvem é aquilo que esconde, ao mesmo tempo a nuvem revela. A nuvem esconde o sol, perfeito? Esconde, mas ao mesmo tempo revela o sol. Ao mesmo tempo que ele esconde, o sol está escondido. Ao mesmo tempo também que revela que existe um sol. Com outras palavras, é da mesma forma a chuva. A nuvem revela a chuva, mas ao mesmo tempo esconde um mistério muito maior que a gente não consegue explicar. E revela também do trovão e relâmpago. E aí vocês têm uma explicação mais científica do que eu. Mas no meu modo de pensar, o que é que vem antes, o relâmpago ou o trovão? Relâmpago. Se você bate 2 pedras, sai a faísca e o estrondo depois, porque a velocidade da luz é mais rápida. A nuvem vai revelando todo o mistério da natureza. Então a explicação nossa para a catequese como mistério, ela vai revelando ao mesmo tempo que vai ocultando. Então vai revelando o sol ao mesmo tempo que vai ocultando. Vai revelando a chuva ao mesmo tempo que vai ocultando o mistério todo da natureza.
é muito importante para a gente entender o que é o mistério. É algo secreto, sim, é algo escondido, sim, de significado por causa oculta, sim, é algo que não se pode explicar. Nós dissemos na missa, eis o mistério da fé. Anunciamos o Senhor Jesus Cristo. Só anunciamos, não temos uma definição. E aí o mistério, como eu disse, é uma coisa secreta, fechada, mas no cristianismo tem um significado mais amplo. No cristianismo o significado não é só uma coisa fechada, mas refere-se a Deus, seu desejo de salvação, que se concentra ou se centra na pessoa de Jesus e sua Páscoa. É uma síntese. Com isso eu quero dizer que o mistério é algo secreto ou oculto, pode ser segredo, sim. Aqui nós temos que recordar a dimensão mistérica, porque tem as pessoas hoje nessa nova ecologia, do abraço com a árvore, de se reenergizar, não tem tudo isso? Senta no meio do templo, então se envolve as energias positivas, tem todas essas coisas de crenças. Mas no cristianismo, o mistério tem um outro significado. O mistério no cristianismo se refere a Deus. E permanecendo oculto, revelando a pessoa de Jesus Cristo, permanece inacessível. Porém, não deixa de ser acessível. Esse é o mistério. Daí vem o que é catequese mistagógica. E aí a definição é muito interessante. A definição do que é mistagogia é uma progressiva introdução do mistério pascal de Cristo vivido na experiência comunitária. Número 60 desse documento, 107. É uma progressiva introdução. Isso é bonito. Quer dizer, aquela pessoa que não sabia fazer nem o nome do pai, ela foi se aprofundando, depois ela se tornou, num certo momento, uma certa fase da vida, e se tornou uma anunciadora. Recordam no capítulo 4 de João da Samaritana? Pensava que isso era a árvore do pote, depois ela mesmo se tornou anunciadora. É uma progressiva introdução do mistério pascal. Vinde ver, isso é Jacó não, isso é um profeta não. Não, é o próprio Cristo. Uma progressividade do mistério pascal de Cristo. Mas vivida onde? Numa experiência? Isso é importante. Lembra que hoje pela manhã nós falávamos da grande crise de pertença. Temos uma dificuldade muito grande hoje de nos identificarmos com a comunidade. Então posso participar da comunidade A e morar na comunidade B. A crise de pertença. A catequese mistagógica me leva a fazer uma experiência com Cristo na comunidade. Porque a mistagogia nós vimos hoje pela manhã é um quarto tempo que se dá com a explicação dos sacramentos. De novo, continua dizendo e repetindo o que é o rico, o que é a mistagogia. Nós já sabemos que o rico não é uma senhora rica, né? Nós sabemos que o rico é o quê? Ritual da iniciação cristã de adultos. Perfeito. Já tinha escutado isso? Hein, Duda? Já tinha escutado isso? Não. Falar desse livro? Não. Rica. Então, rico não é uma mulher rica, mas é um ritual da iniciação cristã de adultos. Ele diz que a mistagogia fica consagrada como essencial no processo da iniciação. Então, nesse sentido, iniciar um processo muito mais profundo e existencial do que ensinar. Aqui é importante o processo profundo e existencial. Nós vamos ver mais na frente com a parte dos exemplos, que se dá justamente após a celebração dos sacramentos. Que a ideia é sempre partir do existencial. Um pai da igreja, quando refletiu sobre isso, dizia assim: veja, aquilo que vocês celebraram, batismo, que a água caiu, aquilo que seus olhos viram, a água, a veste, a luz, aquilo que seus ouvidos escutaram o Pai falar durante a celebração dos sacramentos, agora vocês começam a falar depois do que vocês já viram. Ou seja, o processo da mistagogia é um processo profundo, existencial, que é mais do que ensinar, é um processo de iniciação, mais do que isso, é um processo de experiência. Então, a mistagogia está muito ligada com o mistério, a mistagogia está muito ligada com experiência. E aí, nesse sentido, o
estagogia, ele é um conhecimento mais completo dos mistérios, através das novas explanações e, sobretudo, da experiência dos sacramentos. Vocês estão percebendo que aqui nós estamos tentando dar uma resposta a uma outra situação? Quando fazerem uso ou receber os sacramentos, o que nós podemos oferecer a eles? Uma catequese conhecimento mais completo, mais frutuoso, de novas explanações, através das explanações, sobretudo da experiência dos sacramentos já recebidos. Então, uma catequese já a partir dos sacramentos que receberam. Então, uma catequese que é depois da celebração dos sacramentos. Tudo bem até aqui? Isso significa o quê? Que que a estagogia também é um tempo dos recém adquirido um novo senso da fé, da igreja e do mundo. Eu queria chamar a atenção dos recém-iniciados. Nós falamos hoje pela manhã dos simpatistas. Falamos hoje pela manhã dos catecúmenos. Falamos hoje pela manhã, catecúmenos menos, mas falamos também dos eleitos. E agora nós estamos falando de os recém-iniciados. O que significa isso? Recém-iniciados. O que significa isso? Chutem. Acabaram de receber os sacramentos. Aqueles que começaram a receber a catequese são chamados de vocês não têm, como é que eu digo? Vocês não são penalizados por aquele fato hoje durante o dia. Nós não vimos isso. Porque aqui é a parte do catecumenado. São os catecúmenos, os que estão recebendo a catequese. Os simpatizantes estão inclinando o desejo de aprofundar na fé. Exatamente. Os catecúmenos, aqueles que estão no processo da catequese em si, que não foram batizados, enfim, ainda. Eleitos, os que já viveram essa etapa lá no primeiro domingo da quaresma. E recém-iniciados, os que receberam os sacramentos. São etapas importantes. Evidentemente, isso que tem que saber somos nós, né? Os deputados não vão saber dessas coisas. Ou eles não têm primeira urgência, né? Nós, catequistas, que temos. Padre, catecúmenos são só os que não foram batizados? Tem os catecúmenos que não foram suficientemente evangelizados, que é aqueles que já receberam alguns sacramentos, porém não tiveram uma catequese profunda, ou não receberam um dos 3 sacramentos. Porque tem os pagãos, tem os catecúmenos. Agora, os pagãos são aqueles que simpatizam com a fé, começa o processo. Catecúmenos são aqueles que estão no processo de receber quer os 3 sacramentos, batismo, eucaristia ou crisma ou eucaristia, ou que já recebeu um, mas que não estão. Os catequizandos poderiam ser atribuídos mais às crianças, aqueles que estão na idade de 7 e 8 anos, catequizandos. Catecúmenos já é uma expressão mais adulta. Tanto é que nós temos aí alguns detalhes sobre isso, uma explicação mais profunda, refinada, temos algumas diferenças. E uma das perguntas que se faz é: a criança que já batizou, ela é catecúmena ou ela não concluiu a iniciação? Tem estas perguntas que se fazem. A nossa resposta é: catequizando as crianças até os seus 7, 8, 9 anos, depois dessa idade, a igreja diz que ela tem o uso da razão, 7 anos de idade. Então significa aí que não fizeram a primeira comunhão até os seus 9 anos, entrasse no processo agora de catecumenado, de preparação dos 3 sacramentos. A ordem aí é uma outra situação, uma outra explicação. A ordem dos sacramentos: batismo, crisma e eucaristia, ou crisma e eucaristia. Que a nossa prática é batismo. Tem outros lugares que a crisma vem primeiro, não tem? E você vai tocar no assunto que vai demorar muito. É verdade. Mas hoje tem uma reflexão sobre a ordem dos sacramentos. Teologicamente, vem cá, Gabriel.
Vem cá, Cecília. Teologicamente, Cecília, pode ficar nesse lado. Isso. Teologicamente, pastoralmente. Pastoralmente, um dos sacramentos é batismo. Teologicamente, se fala que é batismo, crisma e eucaristia. Agora, onde vem a compreensão para explicar tudo isso? Eu vou dizer sem muitos aprofundamentos, para que a gente termine antes de meia-noite, tá bom? Imaginemos a mulher grávida. A mulher grávida vai dar luz, vai à sala de parto. Espero que eu não erre, porque aqui tem uma pediatra. E ali começa o processo de parto. A criança nasce, retira-se, corta o cordão umbilical. Pode vir a pelezinha, alguma manchinha de sangue, alguma coisinha, se limpa. Depois se dá o peito. É só. Manena. Pode ser, mas hoje em dia eles preferem ter contato pele a pele rápido. Então, às vezes, até antes de cortar o cordão umbilical, ele já vai pele a pele e já tenta até pôr para mamar. Até pôr. Aí a gente já contém o cordão e depois... Eu vou ficar com a explicação mais velha. Para ajudar a entender que aqui tem uma questão já afetiva, né, da pele e tudo mais. Mas assim, por que esse exemplo ajuda a entender esta ordem? Criança nasce, corta o cordão umbilical, um pouco de limpeza é o que? O batismo. Limpa. O processo de limpar algumas presas do corpo, um processo que fica mais cuidado, como se fosse retirada o cheiro, colocado um novo cheiro, o sacramento da crisma, perfume. Colocar a criança no peito da mãe, o alimentar-se, o nutrir. É a Eucaristia. Pastoralmente, acontece o contrário. Aí ajuda com a explicação de Helena agora, graças a Deus, a manter esta ordem. Porque a Helena está dizendo que agora, talvez, antes de cortar o cordão umbilical, o contato com a pele. Batismo, lavagem. Agora, ao invés da amamentação, a Eucaristia, a crisma, o fortalecimento, o afeto, o conceito que a gente disse lá hoje pela manhã. Aperfeiçoamento, o amadurecimento da crisma, na crisma. Você lembra que tinha uma forma de donar? Tá. Depois de um dia começa a dançar. Então, no fundo é para dizer assim: batismo, crisma, batismo, Eucaristia e crisma. Esse exemplo da mãe grávida dando à luz vai ajudar a ordem como nutrimento da nossa vida espiritual. Não sei se eu confundi mais ou se clareou mais. Aí, para entrar na tua pergunta, que de fato em alguns lugares, a pergunta é: padre, qual é o correto? E eu respondo com outra pergunta. Nós batizando, primeiro Eucaristia e crismando, estamos chegando a esse diagnóstico que alguns, não todos, mas alguns, quando fazem os sacramentos, desaparecem. Se nós colocarmos, como assim dizem, batismo, crisma e Eucaristia, tudo no pacote, eu pergunto: nós vamos resolver esse problema de evasão? Eu não queria responder porque está tudo online aqui gravado. Mas para dizer assim, para dar um exemplo de que aí onde vai haver uma exigência de uma catequese mais firme. Para ajudar a entender. Uma coisa é um processo de 2 anos de Eucaristia, mais 1 ano de Cristo, mas uma outra coisa é fazer tudo isso dentro do tempo. Depende também da idade do que a pessoa vai fazer. Né? Perfeito. Vai com Deus. Deus abençoe. Porque antigamente também, o processo de catequese era mais exigente. Né? Sim. Depois lá no início do cristianismo também era assim, né? A ordem. A questão da crisma ser um pouco depois foi uma resposta pastoral para dizer assim: esses jovens com 15, 16 anos, se é o sacramento da crisma, da confirmação, como é que nós fazemos? Aí vai entrando essa experiência. Bom, aqui é um exemplo do que eu dou
De um itinerário que um itinerário. Começa com a pessoa de Cristo, perfeito? Passa pela igreja e se relaciona na vida. Então, o que nós celebramos com Jesus do centro, o segmento, aquilo que nós participamos na comunidade, nós vivenciamos na vida. E aí nós temos o itinerário, a pessoa de Jesus, a pessoa da igreja, através das pessoas. Hoje nós falamos pela manhã a importância de vocês. E na vida, a descoberta da vocação de Jesus que nos chama. Importante a questão das vocações. Uma vocação acertada é uma pessoa feliz. E tantas pessoas que ficam nas dúvidas sobre essa questão do relacionamento no matrimônio, na vida profissional, a pessoa nunca percebeu, nunca se sentiu chamada e vive hoje numa crise profunda. Então, a importância disso. O que Jesus me diz para a minha vida? O que ele diz para a minha vida, o que está mudando, a igreja fala. Como é que eu vou descobrir o mistério da vida do amor dentro da igreja? É um itinerário. Então, no primeiro momento, me encontro com uma boa notícia, mudou a minha vida. Lembro daquela passagem da mulher samaritana, vim de ver, se não é ele. Na igreja, eu gero uma amizade com Jesus. E é esta amizade com Jesus que faz uma verdadeira nossa amizade. E aí na vida eu vou dando passos de integração da fé com a vida. Aí é onde entra a igreja e a sociedade. Aquilo que eu vou recebendo numa tradição, eu vou recitando, isto é, eu vou recitando, significa devolvendo também para os outros, isto é, testemunhando. Veja que aqui é a importância desse processo mistagógico. E aí, claro, que é o segundo momento. Acho que é o número 2, né? As indicações? 2. Porque aqui é importante a gente perceber que as indicações para uma catequese mistagógica, como eu vou fazer isso na paróquia, na minha comunidade? Como é que dá certo? É possível? Algumas indicações. Nós dissemos que a mistagogia é um tempo que traz conhecimento mais completo, frutuoso. Nós já dissemos isso por meio das explanações, sobretudo com a experiência dos sacramentos recebidos. Nós já sabemos que a catequese mistagógica é um período que se dá após a celebração dos sacramentos. E que isso gera um novo sentido de fé da igreja e do mundo. Você vê que é uma possibilidade agora do crismano, que faz, por exemplo, o sacramento da crisma. Faz esse confronto do que é a fé, o que é a igreja para mim, e também o mundo. Ser um testemunho novo. Isso significa um novo tempo de relacionamento mais estreito daqueles que se receberam os sacramentos com os outros fiéis. Aqui surge uma nova indicação. Então, o tempo da catequese mistagógica é um tempo também da comunidade. Eu sempre, quando chego aqui, eu falo do self pastoral. Você já ouviu falar dessa expressão, self pastoral? Você vai no restaurante, está à disposição das comidas, você vai servindo. Nos encontros, determinados encontros, quando a gente passa no mundo, no Brasil, temos o self pastoral. Tem aqueles jovens que fizeram os sacramentos da crisma, por exemplo, todos sentados no auditório. Aí chegam todos os coordenadores de pastorais e começam a falar das suas pastorais. Olha, eu sou coordenador da pastoral pessoa idosa, estou precisando muito de ajuda de pessoas novas para me ajudar. Eu sou da catequese, estou precisando muito de catequistas novos para me ajudar. Ah, Maria, mas venha logo, porque diz, Maria, está acabando. Aí vocês que estão sentados escutando o discurso deles, vai querer entrar no negócio assim. É aquela forma atraente que a gente tem que dizer, esse tempo do relacionamento da comunidade. Por isso que eu brincava com a Rafaela hoje, que ela estava começando para não se desencantar com as nossas conversas, no processo de dizer assim, como fazer nossa igreja quando as pessoas que não vêm à nossa comunidade, quando nos olham e dizem assim, ou com nada boa, cara, ou povo unido. Pensa, eles se combinam, parece muito bem. Mas eu gostei dela. Como as pessoas nos enxergam é muito importante. Como as pessoas nos enxergam é muito importante. Isso significa dizer que a comunidade fala muito do processo da catequese. E aí nos chama a missa pelos... Ei, outro nome, meu Deus, é novo esse nome. Pela manhã nós tínhamos falado sobre isso. Nós falamos dos simpatizantes, falamos dos eleitos, falamos dos catecúmenos, mas agora aparece um nome aí, chamado Neófilos. O que significa Neófilos?
Hã? Receber o sacramento. É aqueles que recebem os sacramentos, ou que foi batizado pela Eucaristia ou Crisma, lá no Sábado Santo. Se chama neófito, significa novos filhos. Novos filhos. Então, aqueles que eram eleitos se tornaram agora neófitos. É a categoria. Vai subindo a pessoa, percebe? Ok. E aí, uma indicação para trabalhar essa catequese da paróquia, por exemplo, são as missas dominicais da Páscoa, depois da Semana Santa, que são os momentos para incentivar a participação deles, lembrando na missa, se for oportuno, na oração dos fiéis, tem as preces próprias por eles. No início do cristianismo, durante os 50 dias, eles participavam sempre nas celebrações dominicais com as vestes brancas. Lá se viam aqueles que foram batizados. Lá no livro dos Apóstolos, no Apocalipse, diz o quê? Lá se viam aqueles com as vestes que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Nada é por acaso na Bíblia, na Igreja Católica. Então, no início do cristianismo, vinham aqueles que todos foram batizados no Sábado Santo, participaram do tempo pascal de branco. E aí tem, por exemplo, uma outra sugestão no encerramento desse tempo, aqui. Reunir uma vez por ano os neófitos em celebração eucarística. É uma outra indicação, por exemplo, já pensou se ano em ano nós nos encontrássemos como paróquia, como capelania, para celebrar um ano de aniversário daqueles que se batizaram? Eu tenho um projeto sobre isso. Está tudo guardado ali, eu espero Deus um dia escrever isso. Sabe como é que valeria a pena? Imaginemos que uníssemos, pastoral do batismo, catequistas, casais, texto dos homens, que hoje pela manhã eu vi. Vi também que tem outros grupos, quais são? Liturgia, quais mais? Comunicação. Dízimo, todos esses grupos, tudo, juntamos todos esses grupos. Vamos dividir entre a nossa capelania. São 4 quadras. Vamos agora setorizar. Olha, dízimo, você vai ficar com essa quadra aqui, mas até o primeiro andar. E aí nós vamos fazer, você mora onde? Você batizou, mora na quadra da 1, apartamento 202, nasceu, batizou. E aí começávamos com um mês, por exemplo, a pastoral familiar, com os casais iam lá, diziam, olha, nós trouxemos hoje esse texto para você que está com um mês de aniversário de sua filha. Isso, eu nem lembrava. Um mês. Está aqui, ó, como é que reza o texto? Aqui pega o credo, as 3 Ave Marias, aqui são 5 Pai Nosso, tchau, Deus abençoe. Não vai rezar para a gente, não? Rezar para Ave Maria, não. Começava a despertar. Com 2 meses seguintes, lá se ia, sei lá, o texto dos homens. Não sei se tem aqui os homens. Olha, nós viemos aqui, porque nós somos os homens do texto, da capelania, que hoje está com 2 meses que seu filho batizou. Eu nem lembrava. Isso, Maria, os homens rezam no texto. Eu nem sabia que existia. Aí reza assim, você recebeu 3 meses, entrou no 4 meses, 5 meses, chegou o dízimo. Olha, nós somos afastados do dízimo, recebemos aqui nas visitas. Não tenho nenhuma Bíblia aqui perto da história, cadê? Não. Mas está aqui, ó. Aí vocês vão topar na história. Nosso pai mandou, nós viemos aqui. Está aqui a Bíblia. Olha, a Bíblia é Antigo Testamento, Novo Testamento. Daqui para cá é o Novo, daqui para cá é o Antigo. Então, onde é que eu começo a ler a Bíblia? Começa de Marcos. Quando a fofoca começa, ela é pequena. Quando ela vai aumentando, crescendo, passando, ficando mais velha, ela vai aumentando a fofoca. Até chega um limite assim. No caso que para você, uma comparação que tem nada a ver, mas Marcos contou toda a história de Jesus em 16 capítulos. Mateus foi lá e disse, não, vou botar aqui mais os enfeites. Foi para quanto? 28. Lucas olhou e disse assim, não, essa história aqui, Mateus exagerou, mas Marcos também falou um pouco. Vou falar isso em 24 capítulos. E João, quando 2 décadas depois,
olhou assim e disse, isso daqui fala muito do chão, filho de Maria, filho de José. Deixa eu colocar aqui umas coisas novas. No princípio era o verbo estava em Deus. Mas João esqueceu uma coisa, esqueceu de dizer que o homem ressuscitou. João no capítulo 20 termina. E aí aconteceu que a comunidade falou, ei, João, agora não foi quando ressuscitou, aí João faz uma festa. Capítulo 21 é sobre a ressurreição de Jesus. Espírito. E aí começa todo o processo da igreja também. Essas explicações nos ajudariam lá, aquele casado que estava com 6 meses que fazia o seu filho. Mas aí vamos fazer só isso? Para os acessos. Não. Aí é onde vem a inteligência e os meios de comunicação a serviço da nossa evangelização. Banco de dados, cadastros. Isso dava uma mensagem de manhã para automático no celular da pessoa. Parabéns, hoje está com 6 meses que você casou. Já pensou? Dia do seu aniversário você recebeu a mensagem do padre. Uma morre de alegria quando o padre dela faz isso. Já pensou você receber? E aí isso a tecnologia toda a nosso favor. Isso para celebrar a data do batismo dela, como também a data do casamento. Mas você diz, padre, nós não íamos fazer outra coisa, porque nossas ocupações. Aí é onde vem a questão dos apadrinhadores. Esse apadrinhar um grupo numa quadra, um andar, ou 2 andares, dentro do grupo desse dividir. E aí o que dá unidade de uma coisa para outra é exatamente o controle do banco de dados. Se nós não conseguirmos imaginar a nossa evangelização como novas formas de evangelizar, utilizar meios, nós vamos sempre ficar evangelizando os mesmos. Todo domingo as mesmas pessoas. E como vocês têm uma facilidade, uma naturalidade peculiar, que são pessoas em trânsito, indo ouvindo a cada 2 anos, e tudo isso dá uma mesclada, mas em outras comunidades é sempre o mesmo tipo. Aí é onde vem a necessidade de repensar a nossa igreja. Por isso que catequese é uma mudança de órgão, uma mudança de meio. Por fim, a comunidade dos fiéis, os padrinhos vejam, e os padres ajudem com atenção e amizade os recém-batizados nos primeiros passos da vida cristã, para assegurar-lhes uma completa e feliz integração na comunidade. Quando eu estava saindo da paróquia, quando eu trabalhava, uma senhora muito de igreja disse, padre, pelo amor de Deus, o senhor está saindo, eu tenho mais contato com o senhor, quem vai chegar, não sei. Eu queria casar meu afilhado, mas tem uma coisa, ele é drogado. Então, assim, ele está agora numa luta, tentando se afastar, mas não consegue apagar. E a qualquer hora eu vejo ele amanhecer morto e eu ficar com peso de consciência, porque fui madrinha dele quando eu era pequeno, fui me dado e nunca batizado no filho. Como é que nós vamos fazer? Tem aqueles momentos que você pensa na graça de Deus e tem aqueles momentos que você diz, precisa de uma catequese. Ela disse, padre, eu me comprometo de ajudá-lo a ensinar as primeiras coisas da fé. Aí vamos batizar, padre, depois a gente vai ver o que vai dar. Vamos apostar na graça. Enfim. Mas no dia da celebração do batismo, eu percebi que tinha uma tatuagem no pescoço, uma aranha no pescoço. E desta imagem da aranha no pescoço, eu celebrei tudo batizado a partir da tatuagem dele. Por que é que nossos jovens hoje na sociedade estão cheios de tatuagens? Por que é que os jogadores de futebol são cheios de tatuagens? Eu sempre explico isso como ser de eternidade. Por isso que muitas pessoas tatuam o seu corpo, a data que o filho nasceu, o nome do homem que faleceu, algo que foi eternizado. O que está no corpo da pessoa, do jovem sem é uma sede de eternidade. Meu filho, esse batismo, este óleo que estão passando na tua testa, no teu peito, é uma marca de uma tatuagem. Não essa da aranha que é o significado para você, mas é uma marca de Deus. Que agora você estando aqui, estando no Japão, você está com o mesmo selo de Deus. E a partir daqui eu comecei a celebração batismo com ele. Isso era no mês de abril, Semana Santa, mais ou menos, eu celebrava no final de maio. Quem estava no primeiro banco ali da minha saída, ele. Nesses dias eu recebi uma mensagem dela para a madrinha dizendo que eles estão na pastoral. A pastoral da acolhida, aqueles grupos de pessoas que estão na porta da igreja acolhendo, estudando o jornal e tal. Aí é onde entra muitas vezes a nossa compreensão de que a iniciação não é para engessar a paróquia e dizer assim, vai colocar assim, então se não entrar a criança agora, não entra mais, no próximo ano. A iniciação não é para engessar a paróquia,
Mas a iniciação é para também a gente despertar, a suscitar na vida das pessoas também o encontro com o Senhor. E mudando as vidas das pessoas. Bom, letra pequena, mas eu queria dizer e concluir aqui, nós já estamos para a parte final, porque aqui é o terceiro ponto do exemplo, né? Terceiro ponto. Isso daqui nós chamamos de catequese mistagógica. Olha, um exemplo de uma catequese mistagógica. O clima é, imaginem que essas pessoas se batizaram no sábado santo, e aí depois tem a catequese sobre os sacramentos. Eu vou ler devagarzinho, porque precisa para explicar no culto. Veja como é bonito. É de um santo da Igreja Católica. E aí imagina, numa sala assim como esta, está ele, o bispo, e os que receberam os sacramentos. Aí o bispo começa. Depois disto, foste conduzido pela mão à santa piscina do divino batismo. Depois da catequese, no dia do batismo. Percebem? Foste conduzido pela mão à santa piscina do divino batismo, como Cristo da cruz ao sepulcro que está à vossa frente. Ele vai explicando, o bispo, na catequese mistagógica, o bispo vai explicando como foi que se deu a celebração do batismo e o seu significado comparando com a vida de Cristo. Estão percebendo? Da cruz de Cristo, veja. Cristo fez isso da cruz ao sepulcro. Ele, o catecúmeno, saiu guiado pela mão até a pia do batismo. E cada qual foi perguntado se acreditava, se cria, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o bispo diz: olha, vocês fizestes a profissão salutar. E fostes imersos quantas vezes? 3 vezes na água, e em seguida emergistes. Significando também com isto, simbolicamente, o sepultamento de quem? De 3 dias. Veja que ele vai explicando. Cada vez que se derrama água na cabeça do jovem, da criança, do adolescente, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele compara simbolicamente com o sepultamento de 3 dias do Cristo no ventre da terra. Continua o bispo. E assim como nosso Salvador passou 3 dias e 3 noites no coração da terra, do mesmo modo, vós, com a primeira imersão, imitastes o primeiro dia de Cristo na terra. E com a imersão à noite. Como aquele que está na noite nada enxerga, e ao contrário, que está no dia tudo enxerga na luz, assim vós, na imersão como na noite, nada enxergais. Mas na imersão, veja que é imersão e emersão. De novo, vos encontrastes. Veja como é profundo. Não sei se vocês estão conseguindo captar a mensagem. Ou seja, conforme ele foi entrando na água sem entender bem, estava sendo sepultado na escuridão. Mas ao mesmo tempo que ele vai saindo agora, ele vai entrando na luz do dia e vai entendendo o sinal e o sentido de encontrar a luz do dia. E no mesmo momento, morrestes e nascestes. Ou seja, aquela descida 3 vezes na água, o derramamento da água 3 vezes na cabeça, é ao mesmo tempo que se morre, ao mesmo tempo que renasce. Agora, qual o sentido da água? Esta água salutar, tanto foi no vosso sepulcro, como esta água salutar, tanto foi o vosso sepulcro, como vossa mãe. E o que Salomão disse em outras circunstâncias, sem dúvida, pode ser adaptado a vós. Há tanto tempo para morrer e tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Mas vós foi o inverso. Tempo para morrer e tempo para nascer. Perceberam a jogada? Tem tempo para nascer e tempo para morrer. Só que para aqueles que foram batizados, aconteceu o inverso. Tempo para morrer e tempo para nascer. Um só tempo produziu ambos os efeitos, morrer e nascer. E o vosso nascimento ocorre com a vossa morte. São explicações belíssimas sobre a catequese mistagógica, ou seja, a partir da celebração dos sacramentos. Aqui é aquilo que eu tentava explicar com o texto. A cruz de Cristo, a pia batismal. Cristo foi erguido na cruz, a pia batismal, o homem guiado pela comunidade, vem também para o seu nascimento, para a sua morte, para o seu nascimento.
Morte do velho homem, nascimento do homem novo. Por fim, umas perguntinhas. O que é que nós estamos fazendo na nossa catequese? Nós estamos formando discípulos ou estamos formando adeptos? Essa é uma pergunta. E aí nós vamos fazer uma comparação agora de uma com a outra. O que é uma catequese que forma discípulos ou uma catequese que forma adeptos? Quando formamos discípulos, significa que é aquele que quer, o adepto quer apenas Receber. o discípulo, ele Escuta o mestre. o adepto Fala ao mestre. Aqui nós temos que dar uma pausa para entender. Porque o discípulo, ele quer aprender. Ele vai seguindo Jesus. O adepto, ele quer só receber. Ave Maria, essa igreja está tão exigente, é tanta coisa para batizar, é tanta coisa para casar, a gente vai para a igreja dos crentes, é tão mais fácil. Por isso que a igreja dos católicos está perdendo. Porque o adepto, ele quer só receber conforme as suas necessidades. Veja que nada está por trás, nada é tão falso assim. Tudo tem uma explicação. Uma catequese que forma discípulo leva a pessoa a se perguntar: Senhor, o que queres? O que queres, viu? Porque às vezes meia-noite, assim, 1 da manhã, vai preparar essas coisas, não são. Senhor, o que queres de mim? Com adeptos, se pergunta ao Senhor, dizendo o quê? Que podes fazer. É diferente. É como aquela pessoa que não tem nenhum interesse pela comunidade e vai numa igreja, numa outra qualquer, em busca só de um milagre, de uma recompensa. A catequese que gera discípulos coloca no centro que está o quê? Agora, a adepto está no centro a busca de atender às suas Necessidades. E aí uma catequese que gera discípulos leva as pessoas a encontrar, a entender e aceitar a sua cruz. E o adepto exige apenas a cura. Por isso que muitas vezes nas primeiras crises, quer pessoais, existenciais ou matrimoniais, pensam de sair fora do barco, de saltar fora do barco. Porque precisamos de homens e mulheres formados exatamente para entender o sentido da cruz. Bom, rapidamente algumas indicações. Eu penso que durante o dia de hoje que nós conversamos e tudo mais, a iniciação nos ajuda a pensar algumas coisas. Primeiro, que apresentar a boa nova de forma alegre e positiva hoje é urgente. Precisamos de resgatar o Evangelho da Alegria. É importante hoje as celebrações, os cantos, a missa. Não significa isso ou aquilo que pode ou que não pode na missa, mas significa muito mais as pessoas entenderem a alegria do Evangelho. Eu hoje fui à missa, olha como mas eu gostei. Olha, a liturgia, o padre, a missa, pense na missa perfeita. Ou seja, aquilo que fomos celebrando foi também agindo na vida da pessoa. Ave Maria, eu fui para a missa, parece que o padre falou tudo que eu precisava ouvir. Aquilo que ela viveu é aquilo também que ela foi celebrando. O encontro. A alegria do Evangelho. Precisamos superar aquela capacidade de catequese, de missas, que a pessoa vai e volta do mesmo jeito. Significa superar. Outra indicação que eu penso que com a iniciação de cristã, nós podemos nos aproximar, ou haver uma maior proximidade com as pessoas. Isso nós chamamos de pedagogia da presença. É importante nós, por exemplo, termos a fidelidade de saber aonde nós nos sentamos todas as vezes na missa, na igreja. Vocês sabem disso, né? Que vocês sempre sentam no mesmo lugar. Já perceberam? Mas é porque aqui tem um centro antropológico. Na casa nossa também nós almoçamos sempre quase no mesmo lugar. Então nós temos fidelidade ao lugar, ao espaço, ao ambiente. Isso para o padre é muito importante. Para desenvolver a pedagogia da presença, significa que ele pode fazer um mapeamento sempre na igreja. Mas são sempre pessoas novas. Mas isso daqui, com 6 meses celebrando, ele consegue ter uma visibilidade da comunidade. Isso significa para nós também, no grupo de catequistas, ter também a pedagogia da presença. E nós sabemos quando vocês catequistas estão bem ou não.
a gente consegue perceber com o olhar e tudo mais. A pedagogia da presença na catequese significa dizer que o padre, o grupo de catequistas e a catequista formam um grupo maior que é a comunidade. Então a importância de trabalhar juntos. E todas as vezes quando tem alguma divisão no grupo, alguma questão assim na comunidade, é sempre essa pedagogia da presença que é adormecida. E aí nós vamos entendendo que todas as vezes quando isso acontece, é fruto também do diabo velho nos tentando, porque uma missão dele fundamental é a divisão. A função primordial do diabo é bíblico isso, é a divisão. Então todas as vezes que eu provoco a descomunhão, eu me torno o anjo da divisão. E a pedagogia da presença me revela tudo isso. Quer dizer, eu me senti. E muitas vezes você não precisa dizer nada. Quantas vezes, por exemplo, você já não tiver a oportunidade de escutar um pai ou uma mãe da criança, e ela falou, às vezes você não tinha nem palavras certas para dizer diante daquele sofrimento, e ela sai e diz, muito obrigado. E aí fica se perguntando, o que eu fiz? É a pedagogia da presença. Essa pedagogia da presença é também importante lá nas redes sociais, porque as pessoas começam a nos olhar o que nós vivemos e o que nós postamos. E aí significa que os pais das crianças, os jovens, sobretudo, estão observando, porque o catequista do jovem, para ele só existe o catequista, não existe a comunidade. Então ele está focado no catequista. E se ele observa a catequista que está na missa e tudo mais, aquilo chama-lhe a atenção. Mas se ele só a vê nos encontros, gera aqui um desvinculamento entre catequese e comunidade que celebra. Sem falar daquilo que se posta nos stories, né? Pode ser que seja totalmente avessa àquilo que é da vida de catequista. Eu digo isso brincando com outras experiências que eu escuto do Brasil todo. Aqui no meio de vocês não existem isso. Mas para dizer assim, quanto é possível fazer esta pedagogia da presença? Eu acho que uma outra indicação final do dia todo de nossa conversa. Uma outra pedagogia que nós precisamos assumir com muita força na iniciação é a pedagogia da escuta. Então, Paulo de Allen que estabelece uma verdadeira pedagogia da escuta. E essa pedagogia da escuta significa não apenas ouvir, mas perceber também os sinais. Isso é muito importante. Como perceber os sinais do nosso tempo, da comunidade. Por fim, os dois últimos, anunciar Jesus Cristo em linguagem acessível e atual. E minha gente, cá entre nós. Esses adolescentes, vocês alguns são mães, pais, professores no trabalho, enfim. Nossos adolescentes, a linguagem deles está anos-luzes da nossa compreensão de linguagem. E quando escrevem, então usam livro. A forma comunicativa deles, de compreensão de mundo, de visão de mundo. Eu puxava conversa com os gêmeos ali, que eu esqueço o nome de vocês todos. No almoço eu conversava com eles sobre a Ayrton, né? Na verdade, eles estavam anos-luzes de mim. Quer dizer, a linguagem nossa religiosa hoje não é que precise agora fazer uma mudança dos elementos essenciais. Não é isso. O Evangelho permanece o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Agora, a forma comunicativa atraente, aí nós precisamos sempre pensar, porque aqui é uma metodologia. Então, como pensar a iniciação e como pensar o anúncio de Jesus Cristo que se torna acessível e atual para o nosso tempo. Já pensou se eu tivesse que falar hoje de manhã o dia todo, sentado detrás dessa mesa e sempre só falando, passando os slides, passando. E se eu tivesse provocado em vocês, pelo menos para escrever no papel, vocês terminavam o dia dizendo assim, o padre falou de tantos números, na minha cabeça está um nó hoje, não sei. Mas isso para ajudar o quanto é importante uma metodologia. Por fim, é claro, não devemos esquecer que isso tudo precisa de uma conversão pastoral que supere uma pastoral de manutenção.
Antes se tinha muita perspectiva, por exemplo, da vivência dos sacramentos. Hoje nós temos rapidamente a constituição de novas famílias. O sacramento do matrimônio tanto faz quanto tanto fez. E quem estava aqui, que nos deu um exemplo, que nesses dias participou de 2 cerimônias, que era os, como é que se chamava? Cerimonialistas. Quer dizer, a visão sacramental está muito distante para eles e para nós. E para eles que celebraram tudo isso, talvez eles achem que isso seja o suficiente para viver. Para eles, talvez seja necessário. Mas quando a gente consegue compreender com uma fé mais amadurecida, uma catequese mais aprofundada, nós vamos ver que o sacramento do matrimônio foi o primeiro sacramento que Jesus quis. E esteve presente. E eu digo sempre nas minhas andanças na vida, e quando tenho a oportunidade de dar formação para os casais, de que é tão sagrado o matrimônio, que os padres da igreja faziam a comparação da cama do casal com o altar, onde se celebra a missa. Que é tão profundo a união do matrimônio com uma graça, de que assim a cama, como é para o casal, espaço da intimidade dos dois, é também para a missa, o padre, o sacramento da Eucaristia, como ponto de doação, de entrega. E assim como os 4 pés da cama sustentam a cama, assim também é o altar que sustenta a comunidade. É tão profundo isso que supera uma visão cerimonialista. Com isso eu quero dizer, não podemos e não permitam nós juntos, deixar que nos roubem os sacramentos, a nossa catequese, que roubem os casamentos, que nos roubem os funerais, os velórios, os momentos de oração, do café, a leitura orante. Todos os elementos nossos e que pegam e adaptam sem nenhuma necessidade para eles de transcendentalidade. Tudo isso é catequese. A gente tem vários testemunhos assim, pessoal que não é casado ainda, aí vem, cansou da catequese, casa, eles falam que é outra vida, né? Depois que recebe o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Só volta melhor? Pelo menos não chegou a algum outro noticiário. Então, bom, mas isso eu queria só, por último, resumir o que nós conversamos nesse momento, que foi pensando os 4 passos, né? O que é a iniciação, que nós lembramos sempre da nuvem, como aquele que vela e desvela. Eu costumo explicar a questão da mistagogia com a dança. Com a dança. Vocês vão à festa, e aí vocês começam a observar aquele casal dançando. O casal dança divinamente bem, se envolvem na música com os passos. E você olha para o casal ao lado, que ela vai para um lado e ele vai para o outro, os passos não se complementam. O que é um mistério? Cada vez que você vai se envolvendo, como no dançar, você vai se entregando. Você vai se entregando. E a melodia vai te levando. A mesma forma é o mistério. Cada vez que você vai se envolvendo com o mistério, com as coisas de Deus, com aquele ex-mistério da fé, você vai se envolvendo e chega um certo momento que você não consegue mais viver sem. E se você, por exemplo, falta a missa, no domingo é como se faltasse alguma coisa durante toda a semana. Quer dizer, não deixar se envolver. É esse o mais exemplo, mais concreto também do que seja o mistério. As indicações que nós falamos foi sobre, para nós recordarmos, como propor isso na comunidade, depois da celebração dos sacramentos, as missas dos neófitos, novos filhos, novos cristãos, o que mais? Conhecimento mais frutuoso e mais
Relacionamento mais estreitos. Essa é a parte importante. Relacionamento mais estreito entre si e a comunidade, porque a mistagogia também é o tempo da comunidade. O que mais? Crescer no senso da fé, da igreja e do mundo. Depois eu pergunto. No final, nós temos o exemplo que foi do ali é São Pedro que São João Crisóstomo, o exemplo, lembra que foi um texto grande? Um exemplo de como era a catequese mistagógica no tempo, ele falando para aqueles que celebraram, e por fim os resultados que nós falamos, que foram esses últimos aqui, pedagogia da presença, pedagogia da escuta, enfim. Bom, nós temos alguns minutos, talvez, para dizer assim, para o que me chamou a atenção, para o que foi claro, para o que não foi, para o que faz sentido isso. Falem sem medo. Talvez pela manhã já fizemos isso, né? Mas agora mais para a parte da tarde, que chamou, ou algo que vocês conversaram no almoço. Alguma coisa assim? Alguém queria dizer alguma coisa? É o que eu senti. Fala no microfone. O que eu percebi é que o pessoal que já tem um pouquinho de cabelo branco, né, a gente não tinha celular, então a gente tem certas facilidades para conversar com as pessoas. Então, na catequese, às vezes, o senhor falou ali da escuta, né? Hoje em dia a gente tem que saber provocar o jovem para que ele fale, não é só que a gente fica falando e não deixa eles falar, né? Mas toda hora a gente tem que, como o senhor falou de manhã, né? Não é mudar o missal, mudar, mas a gente tem que usar um pouquinho de criatividade, fazer um joguinho, né? Alguma coisa para que eles participem, para que eles falem o que estão sentindo. Porque como é só celular, teclando, né? Pouco áudio, então eles têm certa dificuldade, a gente tem que estar instigando, tem que estar provocando para que eles participem, para que eles falem. Então, quando o senhor falou aqui de escutar, né? Hoje a gente tem que provocar. Concordo plenamente. Os nossos jovens têm muita dificuldade de falar da fé. São jovens bons. Marcar uma reunião com os nossos jovens hoje é uma luta. Porque alguns estudam o dia todo, alguns outros, além de estudar no horário, trabalham o outro. Quer dizer, é uma vida muito agitada na vida do jovem. Mas os nossos jovens, eles têm muita fragilidade na fé. Quando é para falar sobre Deus, falar sobre a fé. E às vezes tem algumas lembranças do Deus da infância. Eu sempre tenho uma teoria do segundo retorno para Deus. Eu tenho essa teoria do segundo retorno para Deus, que é quando vocês são capazes de levar os filhos a fazer a primeira Eucaristia, talvez, algum outro consegue levar até a crisma, mas depois chega no momento e diz, padre, não quer mais vir para a igreja de jeito nenhum, peleja não vem. Aí entra no processo de trabalho, entra nos processos das universidades, das faculdades da vida, entra nos momentos e nos reveses da vida, nos dramas existenciais. Quando você chega lá nos seus 28, 30 anos, aí chega a teoria do segundo retorno para Deus. Começa a haver agora uma necessidade do retorno. Nesse período, tanto uma pessoa perto que consiga escutá-lo, pode ser que permaneça conosco. Tendo uma outra pessoa com outras experiências de igreja ou de fé, pode ser que ele escute essas outras pessoas. E aí tudo aquilo que ele tinha de lembrança do Deus da infância, não mais consegue responder. Aí nós, talvez tenha algum psicólogo aqui, não sei, mas para nós pais, filhos, pais e mães, dizem, meu filho está rebelde, na verdade é a autonomia dele que ele está buscando. E ele chega um momento que diz, a minha fé de mãe e de pai que me mostrou, não resolve meus problemas. Meus problemas já são outros, então eu agora tenho que buscar a minha própria fé. Então talvez uns se surpreendam dizendo, como é que pode? Ele dentro da igreja, meu filho agora vai ser crente. Começou a namorar uma moça, começou a namorar um rapaz, né? E é aqui onde entra a mudança de autonomia. E é aqui onde entra realmente provocá-lo. Porque provocando ele está dentro de si. Daí a necessidade de nós escutarmos, de provocá-los, deixá-los falar das suas experiências, para que a gente entre no mundo deles. E aí quer entrando pela dinâmica, quer entrando pelos brinquedos, quer entrando
qualquer forma, para conseguir atraí-los, no certo sentido de escuta deles, da atenção deles, para começar a dialogar. Porque enquanto nós estamos tentando caminhar juntos para fazer o nome do Pai, ele já consegue até desenvolver aplicativos para eles. Até quando nós estamos tentando fazer o nome do Pai com eles, ele já administra as contas e as redes da avó, da mãe, do pai, e eles são adolescentes. Então eles estão no outro mundo, estão nos outros sentidos de compreensão da vida. É claro, quando tem uma família muito católica, uma família muito pé no chão, consegue dizer, olha, isso aqui é assim, né? Tem um certo limite, é uma outra estrutura, um outro horizonte. Mas chega um certo momento que sai fora da nossa coisa. Quem das mães, e você já me escutou por aí, me surpreendi, minha filha chegou com a tatuagem. Me surpreendi que meu filho chegou com alguma coisa. São as surpresas. Mais alguém? Algo que chamou a atenção, algo que disse alguma coisa? Já foi cansativo hoje, eu não.